Olá, hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Cientistas alertam para a subnotificação da Covid-19 no Brasil. Filme brasileiro A Última Floresta vence mostra da Berlinale. Eleições regionais na França impõem derrotas para Macron e Le Pen. Depois de os dados oficiais confirmarem um total de 500 mil mortos pela pandemia de Covid-19 no Brasil, ainda pairam muitas incertezas sobre o número real de vítimas do coronavírus no país. Estudos conduzidos por cientistas brasileiros indicam que a subnotificação de casos e mortes é bastante alta. A falta de clareza sobre o quadro real da doença impede a implementação de políticas públicas adequadas e pode passar uma falsa sensação de controle da situação. A médica infectologista Ana Luísa Birrenbach, autora de um estudo sobre a subnotificação, avalia que o número mais realista de mortes no Brasil deve estar na casa de 700 mil. Ela afirma que o país tem pelo menos 30% mais óbitos e 60% mais casos do que os números oficiais, e que já teria chegado aos 500 mil mortos em meados de abril. O estudo detectou um aumento acentuado dos casos de síndrome respiratória aguda grave desde o início da pandemia. Em grande parte dos casos, não foram realizados testes para detectar a presença do coronavírus. A médica afirma que a única conclusão possível é que esses casos não registrados seriam de Covid-19. Pesquisadores do Instituto de Biologia da Unicamp calculam que o número de infectados no Brasil deve ser de aproximadamente 50 milhões de pessoas, ou seja, quase 3 vezes maior do que as estatísticas oficiais. Em entrevista à DW Brasil, o pesquisador Alessandro Farias destacou o problema da falta de testagem em massa no país. Segundo afirmou, isso impede que possamos ter uma noção melhor do que realmente acontece. Além disso, não há perspectivas de que a testagem em massa ainda venha a ocorrer no Brasil. O Festival Internacional de Cinema de Berlim premiou, por escolha do público, o filme A Última Floresta, do cineasta brasileiro Luiz Bolognesi, que retrata o povo Yanomami. O filme foi o único brasileiro a integrar a mostra Panorama da Berlinale deste ano. O roteiro foi escrito em conjunto com o xamã Davi Kopenawa. O objetivo era registrar o ponto de vista dos Yanomamis sobre a sua vida em comunidade. A obra mescla trechos de documentário com sequências encenadas para recriar a existência da cultura e da língua Yanomami. Bolognesi já havia sido premiado na Berlinale antes, com o longa Ex-Pajé, em 2018. Essa edição atípica do festival foi dividida entre uma versão virtual e outra presencial, separadas por 3 meses de distância devido à pandemia. Na edição de verão, foram exibidos 126 filmes em 16 locais da capital alemã. As eleições regionais na França foram marcadas pelo alto índice de abstenção. No país onde o voto não é obrigatório, estima-se que 68% dos eleitores não compareceram às urnas neste domingo. O desinteresse gerou prejuízos ao partido do presidente Emmanuel Macron e também para os populistas de direita, liderados por Marine Le Pen. Ela lamentou o que chamou de desastre cívico e atribuiu o mau desempenho de sua legenda ao baixo comparecimento às urnas. Por sua vez, o Partido Republicanos, de centro-direita, ganhou novo impulso após o péssimo desempenho nas eleições presidenciais de 2017, vencidas por Macron. Segundo projeções, os centro-direitistas conquistaram mais de 27% dos votos, contra 19% do Reagrupamento Nacional de Le Pen. O República em Marcha, de Macron, obteve pouco mais de 11% dos votos, ficando apenas em 5º lugar atrás dos socialistas e dos verdes. O segundo turno das eleições regionais será em 27 de junho. A votação é considerada um termômetro para a eleição presidencial de abril do ano que vem, quando se espera uma disputa acirrada entre Macron e Le Pen. O número de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na China ultrapassou a marca de 1 bilhão, segundo informaram autoridades de saúde do país. Essa quantia representa mais de 1/3 das doses aplicadas no mundo todo. Na semana passada, a contagem mundial de doses de vacinas aplicadas contra a doença superou 2,5 bilhões, segundo um levantamento realizado a partir de fontes oficiais. Não foi esclarecido qual parte da população chinesa já foi imunizada, mas o ritmo da vacinação acelerou após um início bastante lento.
Isso porque o combate efetivo à Covid-19 no país derrubou o número de casos e afastou o senso de urgência da vacinação. A menor demanda interna, em um primeiro momento, contribuiu para que a China se tornasse um grande exportador de vacinas e usasse os imunizantes como instrumento de diplomacia, especialmente em países na Ásia, África e na América Latina. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.